essa reunião está sendo gravada, né, e pelas questões de direito de imagem, etc. e tal, em divulgações, então, se manter na reunião significa autorização para a gravação e divulgação. Essa noite eu tenho o grande prazer de receber aqui o meu amigo Marcos Eduardo Bandeira Maia, né? É um amigo que eu conheço há muitos anos, lá dos tempos da Fazenda Forquilha, Associação Rural Natureza, onde ele é sócio residente até hoje, participante ativamente lá na administração, né? E o Marcos, eu vou poupar de falar todos os atributos da carreira dele, porque senão vai precisar umas 5 lives, né? E fica aí o convite, Marcos, para um dia você estar com a gente aqui contando a sua história, que é uma história extremamente interessante, né? Realmente uma trilha de vida, de quebra de paradigmas, de inovação, né? De pensar fora da caixinha e, mais do que pensar, construir fora da caixinha, né? Produziu revoluções no ramo de telecomunicação no Brasil, na parte de relacionamento com a administração, funcionários, remuneração. Realmente uma história empolgante, né? E fica para uma próxima live. Nessa live aqui, nós vamos falar sobre um assunto, que é o Human Code, né? O mapeamento Human Code. Nós temos algumas pessoas aqui que passaram por esse mapeamento, como o Valdomiro, né, a Daniele, né, o Foratini passou, mas está escondido atrás da Natália, então não vem hoje, tá certo? Mas, enfim, tá? Para iniciar, para a gente estar todo mundo na mesma página, eu quero projetar para vocês aqui um pequeno vídeo, 3 minutos, tá? Que dá um panorama geral, inclusive é apresentado pela própria Márcia Lerina, tá? Vamos lá, então. Acho que já está lá. Tá sem som. Eu também não estou ouvindo o áudio dele. Então, espera aí. Vamos de novo, de volta à caixinha de desenho. Agora tem que acionar aqui o compartilhar com o som do computador. E aí eu acho que facilita. Era só um teste para ver se vocês estavam atentos, tá bom? Vamos de volta, gente. Somos viajantes numa enorme espaçonave chamada Terra. Quando aqui chegamos, trazemos conosco todo o registro do que viemos fazer. Cada ser vivo traz informações codificadas que determinam como será sua manifestação. Plantas e animais, ditos irracionais, vivem em perfeita harmonia com esse mundo natural e cumprem seu papel sem questionamento. Já os seres humanos, influenciados pela complexidade do mundo atual, tendem a se desconectar desta percepção e dos códigos que se estabelecem a partir do seu nascimento. O máximo que percebem é que fazem parte de uma cultura social, ou se reconhecem como membros de sua família de origem. No entanto, há uma série de informações e de significados muito mais profundos que escapam ao nosso conhecimento. É um sistema de pesquisa que nos informa e detalha esses códigos e nos revela os ciclos de desenvolvimento que acontecem ao longo da nossa vida. A partir disso, definir os caminhos e fazer escolhas torna-se um processo mais consciente e nos permite alinhar as ações cotidianas aos propósitos mais profundos.
Além desses ciclos, uma informação que amplia o entendimento humano é a compreensão de que existem 4 grandes tribos no planeta, que passam os limites do ciclo familiar. Reconhecer qual é a nossa tribo nos permite identificar os compromissos ou missões que iremos desenvolver, de forma individual ou coletivamente. As tribos são planejadores, construtores, conectores e jumpers. Os planejadores vivem o mundo das ideias. É a tribo que traz características de visão ampliada, inteligência investigativa e criadora. Eles normalmente preparam o território para que novas possibilidades surjam. Por isso, são considerados os que inspiram. Construtores. É a tribo do fazer. Tem como característica o impulso de realização, além de uma visão estratégica e tática. Energia intensa que pode ser dedicada a construir. Por isso, executar é a palavra que os representa. Os conectores representam a força da rede. São os integradores das relações. Eles fazem as relações circularem e, com isso, fortalecem os fluxos. Pela capacidade de nutrir, são considerados os responsáveis pela sustentação ou sobrevivência e podem ser definidos como os que expandem. E por último, os jumpers, que se definem pela percepção aprofundada e movimentos conclusivos e transitórios. A capacidade de transformação desse grupo possibilita que elevem situações, pessoas e/ou projetos a um novo nível ou novas fases de desenvolvimento. Sua palavra é transformar. Os 4 grandes grupos são comprometidos no decorrer da vida com criar, materializar, expandir e transformar. Por isso, entender os códigos humanos por meio da ferramenta é de grande valia para quem procura compreender os caminhos a seguir, alinhado com os reais anteriores. Fazendo isso de forma sensata e segura, aumentam as possibilidades de autoconhecimento e de se atingir os resultados desejados. Muito bem, pessoal. De volta aqui. Vou parar de compartilhar. Agora, espero que vocês estejam me vendo. Todos aqui? Muito bem. Então, esse daqui foi um sobrevoo, né, liderado pela criadora desse método, desse mapeamento, desse conhecimento, né, a Márcia Lerina. E o Marcos Bandeira, ele teve aí, ao longo da sua carreira de progressos, inquietações, desenvolvimentos, né, um chamado para se dedicar, né, a levar conhecimento às pessoas, ajudar as pessoas de outra forma, além da organizacional, como ele ainda tem, né, presidente de uma empresa de renome inovadora, né, e ele se tornou um dos membros participantes do pelotão de desenvolvimento dessa metodologia, lá há muitos anos atrás, né, Marcos? Isso. E você pode explicar um pouco melhor para todo mundo aí, Marcos. Bom, a história... Boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite do meu amigo e parceiro Norton. Temos feito alguns trabalhos juntos. E vocês vão ter oportunidade, talvez, de me conhecer mais, porque eu combinei com o Norton de apresentar o mapeamento Human Code, me mapeando, quer dizer, me apresentando, me descortinando como sou eu, a partir do meu mapeamento Human Code. Então, o que se trata esse mapeamento? Como é que começa o processo? A pessoa procurando um dos que a Márcia Lerina chamou, denominou como interventores, que receberam o conhecimento da Márcia Lerina e têm acesso à programação do software para poder aplicá-lo, ele aplica o que se chama de um guia de referência, que vai analisar você, como você estava, como você foi sua formação, sua educação, e mais do que isso, fala um pouco dos seus anseios e das suas perspectivas para o futuro.
o que você tem de dificuldades e que você enfrenta, quer dizer, é um olhar para dentro, no sentido de você abrir um pouco o coração, abrir um pouco a sua alma, no sentido de mostrar aquilo que você quer superar e botar no papel de maneira clara. Feitas, respondidas as questões, isso é enviada para nós, para os interventores que colocaram, está atuando como atendendo aquele cliente, é feita uma análise sobre isso e aberto com as informações que a pessoa nutre o mapeamento, o mapeamento Human Code daquele determinado indivíduo. O que a gente vai ver? E como é que a gente... que eu acho que é a chave da questão. É um negócio diferenciado. Precisa acreditar que aquilo é verdadeiro. Para acreditar que ele é verdadeiro, eu gasto muito tempo olhando a pessoa como ela é. Ou seja, quais são as características principais dessa pessoa. E ao ter a oportunidade de descortinar sobre isso, eu crio um canal de confiança com a pessoa. Porque o grau de assertividade é tão profundo daquilo que é construído pelo mapeamento Human Code, que a pessoa fala, isso sou eu realmente. Tá? E o primeiro passo é falar do seu ser espiritual. Na realidade, esse contexto avalia os seus 3 seres que estão hoje colocados dentro de um corpo humano. É o seu ser espiritual, é o que você sempre foi, e que quando que você chega a essa terra, quando papai fecundou mamãe, e em alguns minutos, horas, talvez um dia, você está chegando dentro daquele útero. Né? É o seu ser espiritual, que vai passar por processo de bilhões de reações eletrobioquímicas para formar quem você é, essa perfeição de criação. Porque é inimaginável como é construído o ser gestado no útero. É um negócio assim, pensar cada célulazinha tem as suas conexões, ligando com o cérebro, com sua locomoção, com toda a sua estrutura de espinha dorsal, de alimentação dos principais órgãos. É impensável. Né? É tão perfeito esse negócio que tem gente que, puxa, quando tem noção do que é a complexidade do ser humano, fica preocupadíssimo durante a formação desse ser, né? Quando vai nascer, tem uma coisa linda, perfeita, né? Tudo funciona, a maioria das vezes, né? Tem um amigo meu que ele era neurocirurgião infantil, então ele só pegava caso crítico, né? Então, ele pegava bebê que nascia com a espinha aberta, com problema no cérebro, problema na locomoção, etc. Então, quando a mulher dele ficou grávida, ele entrou em desespero, porque ele começou a pensar em tudo que estava acontecendo até o dia que nasceu o neném dele, e ela estava linda, perfeita, tal, etc. Então, isso é uma preocupação, porque ninguém tem assim, a consciência de como efetivamente é complexa a elaboração e a construção de um ser humano. Então, a primeira coisa é tratar desse ser espiritual, que a gente chama de ser espiritual, que é a base de tudo. Eu vou revelar para cada pessoa que eu estou entrevistando quem é, como é que ela é, e como é que ela foi e como será continuamente. Porque quando for embora, aquele ser espiritual vai junto com ela. Né? Depois eu vou falar da formação da personalidade dessa pessoa. Como é que ela se formou no primeiro setênio, onde ela estava sobre a égide de papai e mamãe, basicamente, do vovô e da vovó, com quem ela tem mais convivência, e vai até a entrada no segundo setênio, nas mulheres, na primeira menstruação, conclui-se o processo, segundo essa teoria, da formação do seu ser emocional, e no homem na primeira ejaculação, e aí a coisa continua na formação do segundo setênio, seja na escola, ampliando o seu nível de convivência, até você chegar no terceiro setênio, quando aí forma-se o seu ser racional. Alguns chamam de cabeção, os índios chamam de paracal, o pessoal da comunicação não violenta chama de Galvão Bueno, que ele fica no seu ouvido, dizendo para fazer e não fazer, criando os medos, a dificuldade, às vezes, de reagir. Então, quando eu consigo revelar
essa formação toda, e quem você é, a partir do seu ser espiritual, emocional e racional, contido nessa quadrinidade que é o corpo humano, aí você se... Todos, eu já entrevistei quase 500 pessoas, todos, eu não acredito que você está habitando da minha vida. Não sou eu, sou o mapeamento decorrente do seu código humano, que é o único seu, tá? E que vem informações que são construídas no guia de referência. Aí isso dá credibilidade ao processo. Poxa, eu sou efetivamente essa pessoa. Então aí eu posso falar para ela com tranquilidade, porque ele agora confia plenamente que aquilo tem fundamentação, para falar com ela do que vai estar acontecendo com ela nesse momento. Então, neste ano que está ocorrendo, eu vou avaliar as formas de ação que o universo está propondo para cada um de nós. Eu vou avaliar os riscos. E de onde vêm esses riscos? Quando eu apresento o ser espiritual, aparecem dois condicionamentos. Quando ele atua, quando ele está no excesso ou quando ele está na carência. Como é que ele atua? Então, essa revelação também é um choque. Porque a pessoa não é... Realmente eu faço isso quando eu estou fora de mim, ou quando estou deprimido, estou na pior. Então, essa outra informação é fundamental, porque esse risco vem perturbar a gente para evitar de que a gente consiga atender o propósito que o universo reserva para nós. Mês a mês, gente. Todo mês tem um propósito diferente. Ou às vezes se reúne um grupo de meses, o mesmo propósito, mas juntos. E aí você tem um grupo de risco que você está correndo nesse processo. Mas o sistema ainda te dá como você controlar esse risco, como você evitar o risco, como você administrar o risco. E mais do que isso, qual o potencial daquele mês, o que você vai perder. Eu consigo ver isso mês a mês por 4 anos na frente. Não dá para a gente fazer numa reunião detalhada o tempo todo, chegar até o 4º ano. Mas a gente apresenta o resumo dos 3 anos na frente e detalha em profundidade os primeiros 12 meses. Então, isso é em resumo, o que é o mapeamento, tá certo? Mas aí a pessoa, e aí eu ainda, para dar mais consistência, vamos voltar uns 2, 3 anos atrás, ver o que aconteceu desse bate com a tua vida, e o cara toma um susto, que é exatamente o que ele teve de oportunidade, ou aproveitou ou não, durante aquele período. Então, esse é o mapeamento Human Code. Alguém tem alguma dúvida aqui, porque eu preciso dar um esclarecimento adicional, ou posso partir para o mapeamento? Queria só dar umas pinceladas aí, Marcos. Pois não, amigo. Marcelina, que apareceu aí no vídeo, né, vocês viram que é uma jovem que está mais para a idade minha e do Marcos do que para a de vocês. Exatamente. Ela tem 62 anos, não me engano, 63, por aí. Então é gatinha perto de nós dois, né, Marcos? É, gatinha. Não deixamos de ser gatinho também, né? Porque a gente se cuida, né? Tá certo, tá certo. Mas ela... Eu estou com 76 anos, mas eu tenho certeza que vou tranquilo até os 96, mesma batida. Que bom, assim será. Quero ser testemunha e estar lá contigo. Vamos juntos. Bom, a Márcia desenvolveu ao longo da sua vida, né, da sua missão, uma série de estudos de várias áreas, né, de ramos de autoconhecimento, né? Ela foi integrando e criando uma metodologia própria dela, né? E, num dado momento, ela se deparou com a limitação que cada prestador de serviço se depara, né? Ele tem uma capacidade limitada de atendimento e é limitada às horas do dia, né? Isso bem. E preocupada com isso e convicta, né? E com as testemunhos, né? Se o Marcos já fez 500 atendimentos, a Márcia, sei lá, mas enfim... puxa vida, no momento em que eu não estiver mais podendo, né, realizar esse trabalho, tudo isso se perde, né?
E pior, eu não consigo levar as pessoas, né, na amplitude que seria possível, né, o benefício desse trabalho. Então, ela se juntou lá com o povo lá da mais nova era de programação, coisa e tal, e pegaram todo esse acervo de conhecimento e experiência e foram integrando dentro de programas de processamento de dados, né? Sistemas, né? Já deve estar na quinta, sexta versão por aí, Marcos. Está na sexta versão, exatamente. Na sexta versão, né? Então, como parte do desenvolvimento dessa transposição de conhecimento e experiência para recursos computacionais, ela convidou pessoas para que funcionassem como equipes de desenvolvimento, de teste de desenvolvimento. Marcos foi um deles. Então, lá nos alvores, lá no número 1, né, Marcos, na primeira versão. Ele é a primeira versão. Fiz parte do primeiro grupo. Então, tudo isso que a gente está falando de um processo, de uma metodologia, né, é uma metodologia transposta para um recurso computacional que permite, a partir da informação de alguns dados básicos, fazer uma projeção de todo esse mapeamento e te dá estas dimensões que o Marcos mencionou, né? Como é que a gente chegou aqui no planeta, qual foi esse software instalado, né? O software espiritual, né? E o que a gente desenvolveu em termos emocionais e racionais, né? E mais além, exatamente isso que o Marcos comentou, os ciclos que regem a nossa vida, né? E um raio-x, um zoom, né, de determinados períodos desses ciclos, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos para trás, só para quebrar as resistências dos céticos, né? E que, via de regra, pelo que eu assisti, nos mapeamentos que fizemos em conjunto, né, é batata, puxa vida, realmente aconteceu naquela época, coisa e tal, né? E a projeção, né, te dá uma direção, um caminho, né, do que vai acontecer nos próximos 3, 4 anos, com uma ênfase muito mais específica numa ferramenta de navegação no ano em curso. Tá? Ah, Norton, então Marcos faz isso e eu posso ir pescar na praia porque o resto tá tudo resolvido, né? Não. Você tem o caminho, como eu sempre canso de dizer, né? É o caminho individual. Somos nós que temos que trilhar o nosso caminho, né? Você está participando do Rally dos Sertões e tiver um mapa, sua chance de, né, progredir bem, se desenvolver bem, aproveitar todo o caminho é muito maior, né? Se conscientizar, né? Se conscientizar, tomar consciência do momento que você está vivendo e quais são as consequências daquilo. Exato. Desculpe pela interrupção, Marcos, mas só para dar um... Não entendi. Ficou claro, não, foi ótimo. É interessante que você viu que ela falando lá do grupo do fogo, o grupo da água, que são os conectores, o grupo do fogo são os realizadores, os construtores, da água são os conectores que ligam as pessoas, né? Os da terra são os transformadores, né? Os jumpers, e os visionários são os do ar, que tem uma percepção de planejar, de antever, etc. Isso é muito importante, porque depois vocês vão verificar na mandala que são 9 números para cada quadrante desse. Então, e em dimensões diferentes, né? E o importante é que a gente vive, cada um de nós, segundo essa teoria, 9 anos em cada um desses quadrantes, em toda a nossa vida. Então, eu, por exemplo, sou um homem do fogo,
do quadrante fogo. Eu estou vivendo um ano de fogo, mas já vivi ano de ar antecipadamente, vou viver, quando acabar o meu ciclo de fogo, um ano de água, depois um ano de terra, e assim por diante. Isso é muito interessante, você ter uma visão da perspectiva da sua vida, né? Bom, alguma dúvida até agora? Alguma coisa que vocês gostariam de... deixa eu completar um negócio muito importante. O mapeamento está em contínua evolução. Além da avaliação individual, é possível você fazer uma análise de interrelacionamento. Você quer avaliar como é que está meu relacionamento com outra pessoa, com meu sócio, meu marido, minha mulher. Isso tudo também é viável. E você pode tomar decisões extremamente importantes para que esse relacionamento se torne cada vez mais saudável. Porque ele dá o estágio que você está e o que está impactando entre um e o outro nesse processo. É muito interessante. Bom. Marcos, só uma dúvida, tudo bem? Prazer, Natália. Pois não, Natália. A nossa essência, ela é única, assim, ela é fogo, ela é água, ela é terra. E a gente passa por estágios ou ar. Não existe um mix de... Não. Veja bem, você é uma essência... Eu, por exemplo, sou uma essência de fogo, mas eu tenho uma personalidade em terra. Tá. Então, aí você vai ver como é que você está. Aí você tem que ver o seu eixo. Aí tem uma série de coisas que a gente vai mostrar aqui. Então, às vezes tem um cara que é fogo e fogo, entendeu? Então, a gente tem que entender e conhecer a estrutura, o código numérico dele para poder chegar a essa conclusão. Entendi. Ok. Obrigada. Posso prosseguir, então? Então, eu vou mostrar o meu mapeamento, tá certo? Que vocês não me conhecem, então vou me abrir para que vocês vejam como eu sou. Então, deixa eu buscar aqui ele. Vocês estão vendo? Por enquanto, não. Não está compartilhado, então, um minutinho. Está compartilhado. Deixa eu compartilhar a tela. Oh, meu Deus, a tela não está aqui. Deixa eu voltar lá. Iniciar compartilhar, mas não está mostrando a tela. Agora... Eu tenho que pegar a tela primeiro, né? E submetê-la ao compartilhamento, não é isso? Agora está aparecendo aqui. Está aparecendo. Apareceu. Ótimo, então. Então, estamos juntos. Aqui me mostra uma visão integrativa, tá? Ao lado esquerdo, aqui onde está o mouse, é o meu impulso, a minha força essencial, tá certo? O meu ser espiritual. É assim que eu fui e sou em todas as minhas vidas, e vou ser no futuro. O que eu sou? Eu sou um tipo executor, um cara que faz acontecer. Interessante, né? Eu sou empresário, e sou engenheiro. Depois de engenheiro, eu com 30 e poucos anos já comecei a participar da construção de uma empresa. Na sequência, já me transformei em sócio dessa empresa, e na sequência fui formando outras empresas, e aí abri o meu leque de experiência até fazer uma empresa no fundo da garagem da minha casa, lá em Campinas, né? Um business que começou assim com 4 pessoas, um pouquinho de dinheiro que eu tinha na poupança, e transformou-se num big business de fazer um IPO nos Estados Unidos, no Nasdaq. Para poder fazer isso, levou 12 anos acontecendo esse troço. Mas foi extremamente revolucionário. Mas tinha que ser um cara com essa característica, tem que ser um cara que vai fazer acontecer, que vai vencer as barreiras, as batalhas, etc., e construir, inclusive, um modelo de administração que, na época, era absolutamente diferenciado, como falou o Norton, a ponto de a Unicamp colocar um grupo, que analisa comportamento humano, e acabaram escrevendo um livro como tese de formação do negócio sobre a empresa. Ficaram 3 anos trabalhando, olhando o que nós estávamos construindo, fazendo um modelo que era de gestão, que foi, na época, absolutamente inovador. E por isso nos permitiu ser uma empresa diferenciada. É uma empresa
que tinha pouca gente e muito horizontalizada, permitindo abrir, fazer muita coisa que não era necessário que ela fizesse, que outros fizessem. Isso em 1987. Então, aí por isso foi muito... Nós enfrentamos 8 planos econômicos, então nós criamos a própria moeda, porque era tanta loucura o negócio da inflação, que o Brasil tinha o RTN, OTN, BTN, e cada um, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo e tal, nós criamos a OTZ, a Obrigação do Tesouro da Zetax. Zetax era o nome da empresa. E aí passou, daqui a pouco, não era só os funcionários que ganhavam em OTZ, também eram nossos fornecedores que queriam ganhar em OTZ. Assim foi. Todas essas ideias foram revolucionando o processo, transformando a empresa muito diferenciada e acabou tendo essa expansão toda, e acabou sendo vendida lá através da privatização do sistema Telebrás. A Lucent Technology, uma empresa americana, comprou a gente. Bom, esse é um breve resumo de uma experiência que culminou com esse processo. Mas eu podia estar amarrado meu burro na sombra, ficado quietinho, mas não aguentei. Peguei todo o dinheiro, investi de novo, construí de novo uma outra empresa, um outro software, e agora sim, só software, não, o meu era hardware e software, aquele que foi feito na garagem lá da casa de Campinas, e agora não, uma empresa totalmente de software, produziu um sistema de software, um RP gigantesco, 1.000 e tantas telas, que administra planos de vida e previdência de Caixa Econômica, XP, BTG, Porto Seguro, todas essas companhias. Quer dizer, é porque não quer parar de trabalhar, né? Mas é do impulso de fogo, de que quer executar, quer mudar, quer criar coisas, etc. Isso sou eu, tá certo? E o meu impulso, agora vamos falar aqui mais do ser espiritual. O meu impulso é executar, mas com fundamentação. O impulso que me movimenta na vida é não fazer nada, me perdoa a expressão, na porra louquice, é tentar fazer a coisa bem fundamentada, com bastante base, com bastante estudo, conhecimento do que está fazendo. Então, o que eu tenho de especial? O poder de consolidar o desenvolvimento. Utiliza a capacidade de concentração de pesquisa com foco na busca de soluções. Compreende a materialidade e domina os processos de fluxo para a evolução das coisas e das pessoas. Tende a generosidade, a boa escuta do outro, podendo atuar no aconselhamento de estratégias, possui interesse em espiritualidade e assuntos existenciais. Aliás, essa parte espiritual, existencial, eu vim descobrir no meu segundo casamento. Eu fiquei 36 anos casado com a Jane e estou há 15 anos casado com a Elaine. Nos 36 anos de casamento, tive 3 lindos filhos, tenho 5 netos, correu tudo bonito. Mas nunca tinha conhecido o amor e que ela me levou para um campo de espiritualização mais profunda, a fazer pós-graduação na Unipaz, no Instituto Visão Futuro, implantei o programa de felicidade interna bruta na nova empresa, e assim vai. Então, eu caminhei depois para um outro caminho que me permitiu me preparar para essa fundamentação da minha força essencial, do meu impulso que movimenta na vida. Aí vem um troço interessante, uns pontos de atenção. Eu tenho uma estrutura fechada, quer dizer, eu sou um ser humano muito construído, já muito estudado, acho que eu já apanhei muito na vida, em outras vidas. E tem uma conjuntura, que é a personalidade, fechada também. Então, para mudar minha opinião, é um perrengue, tem que estar muito fundamentado, senão eu não mudo, porque eu estou muito convencido do que eu estou querendo fazer e do meu objetivo a ser alcançado. Isso sou eu. O que tem que me desequilibra? Se lembra que eu falei do excesso e da carência, que são os riscos. Que, quando eu entro nessa situação, eu fragilizo. Porque aí eu entro na obsessão ou na submissão, que eu vou descrever rapidamente para vocês. E a minha estrutura circular de potencialidade está exatamente nisso. Fogo 17, são 8 no fogo, com 35, que é um 8 também lá na Terra.
Entendeu? Então, esse aqui é o meu eixo de potencialidade, que são fundamentação com consolidação. Então, as minhas potencialidades do impulso de fogo ou impulso do tipo executor refere ao desenvolvimento de competências que empreendem com ação decidida e ritmo, não a manifestação do poder interligada com a capacidade de usar recursos com sabedoria que é a terra. Trata-se do uso da força em sua forma e intensidade. Entendeu? Deu para entender isso? Alguma dúvida? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Porque agora... Sim, Marcos. Sim, então tá bom. Características dessa figura, né? Uma liderança executora está relacionada à capacidade de realizar, empreender com ação decidida que expressa ritmo e confiança. Possui capacidade de avaliar de forma objetiva possibilidades e limitações. A agressividade que impulsiona a ação é baseada em discernimento com visão estratégica e tática. Isso está mais detalhado nesse quadro seguinte, tá? Que fala dessa liderança executora. Não vou entrar muito no mérito aqui de detalhar, não sei se vocês têm interesse, mas vou falar do risco, que isso que é importante, quando está na obsessão. Como é que você está na obsessão? O excesso de força pode levar à compulsão. Esta força resulta na valentia, que pode atacar a tudo e todo, quando está no excesso, né? Exemplo deste excesso é identificado nos workaholics, trabalham muito. Eu trabalhava que nem um condenado, com suas formas compulsivas de só pensar no trabalho. Tive uma época que eu fui um workaholic, mas trabalhar assim, de acordar às 4 horas da manhã com ideia na cabeça e até meia-noite, 11 horas da noite. Os workaholics possuem enorme capacidade para fazer esforços e quase sempre conseguem produzir muito, mas o que os impulsiona continuamente é uma profunda ansiedade. Então, quando essa ansiedade bate, você está caindo fora do seu... entrando no risco, saindo do seu centro, do seu eixo, onde você atua melhor. Entre os líderes executores pode haver uma percepção muito precária do próprio valor, o desconhecimento sobre o que realmente desejo, a dúvida entre o que lhe falta e gostaria de ter. Isto faz passar a vida toda atacando tudo e todos quando ele está no excesso. Aquele que não consegue sair do excesso, aí vai para o manicômio, vira doido. Quando há carência na liderança, quer dizer, a submissão, ele acompanha aquele que reconhece no outro a força e se sente impotente. Há uma incapacidade de se defender, permitindo que os outros, e até ele mesmo, exerçam pressão acima do limite suportável, abalando o respeito por si mesmo, a saúde física e a integridade psicológica. Em situações de carência da liderança executiva, a impossibilidade dos sonhos, a invencibilidade do inimigo formam barreiras que dificultam a realização de objetivos. E por aceitar abusos durante muito tempo, o indivíduo pode um dia explodir violentamente de forma verbal e até física. Então é um perigo. Então você tem que evitar de tudo que é forma esses dois limites e trabalhar no seu eixo, onde você tem o melhor de si para esse resultado. Quando eu revelo isso, uma coisa como essa, para quem eu estou entrevistando, o cara, eu não acredito, sou eu mesmo. Quer dizer, aqui, Marcos, o que foi produzido pelo sistema a partir de meia dúzia de dados que você colocou sobre as informações, exatamente. Certo? Então, você não dourou a pílula aqui, não... Isso aqui sai direto do sistema. Não exatamente. Tem customização. Vai falar a tua alma. É impressionante o negócio. Tá bom. Bem, então já falamos aqui da essência. Esse é o ser espiritual. Vamos falar agora do ser, da personalidade, que chama aqui de... A Márcia acabou evoluindo com esse nome, e chama de conjuntura hoje, porque é mais comercial. Então, essas coisas que a gente... eu sou da velha guarda ainda do grupo do TCE, da Human Code. Então, não perco essa origem que acho que é fundamental. Aqui é a personalidade, e aqui trata como ela é formada. Como é que é a minha personalidade? Ela é seletiva,
ou seja, tem uma característica introspectiva, eu consigo entrar para dentro de mim, analisar com profundidade o que me é colocado, mas sou seletivo. A personalidade é altamente perceptiva e compreende de modo aguçado a natureza humana. Gosta da introspecção e do silêncio, que permitem voltar-se para o mundo da mente e do pensamento. É intuitivo, isso é um negócio que eu não percebia muito claramente, que a intuição é a conexão com o seu ser espiritual profunda, e dela com todos os outros seres que estão em torno de ti. Aí estamos entrando em teoria quântica, dos corpos morfogenéticos, que aí são outros estudos, né? Mas essa intuição, ela advém da capacidade, ela aumenta de meditar. Se aprender o processo da meditação, tem um encontro consigo mesmo, que você sai desse processo que está muito amarrado à Terra e entra em contato com seus corpos morfogenéticos, você muda de plano e vê a coisa com muito mais amplitude. Então, é intuitivo, aprecia a poesia, a música e a contemplação. Apesar de eu nunca ter conseguido cantar, cheguei a ser reprovado em prova de canto orfeônico, na minha época tinha latim, canto orfeônico e essas outras coisas, mas eu adoro dançar, adoro poesia. A minha família, minha mãe, minha avó, bisavó e uma irmã são poetisas. Lindas poesias, mas lindas, vários livros escritos, coisa linda, linda, linda. E isso toca a minha alma. Expressa suas análises e conclusões com muita cautela e após profunda observação. Tem dificuldade de se entregar emocionalmente e é fortemente seletivo. Aqui também aparece um risco. Um outro, é o terceiro risco que você tem que ter cuidado, tá? Que fala de uma tendência ao isolamento. Uma certa dificuldade de inter-relação gera melancolia, isolamento e falta de identificação com o mundo exterior. Com essa postura, cria barreiras internas na comunicação com os outros, tendendo a ficar cada vez mais só. Então, isso aconteceu muito em minha vida. Hoje eu estou bem melhorado. Vai ficando velhinho, você vai refinando, né? Mas eu era muito, a minha opinião é que valia, cara. Então era muito complicado. Eu, quando estava convencido do negócio, causava um certo isolamento, porque tinha que ser como eu estava pensando. Então isso era meio complicado. Melhorei muito ao longo do tempo, graças a Deus. Mas é importante ver como é que foi formada essa personalidade. Sempre na Terra, né? Então eu vou falar para vocês como é que foi a minha infância. Quer dizer, e eu falar porque foi assim que eu que vi e é a pura realidade. Pais sérios, responsáveis e provavelmente muito ocupado. Provavelmente muito ocupado. A mãe é vista como organizada e prática, mas com poucas manifestações afetivas. Eu aprendi a ler na base do puxão de orelha, não foi fácil. Tá? Ela era dura nesse negócio. A criança normalmente educada, com foco em compromisso, responsabilidade e resultado. Tem nas manifestações de obediência e organização a sua maneira de demonstrar o amor e o carinho pelos demais. Há uma tendência da criança a ser fechada e tímida, mesmo em relação aos pais e irmãos. Tem pouca habilidade social e isso dificulta fazer amizades, na época dos 0 a 7 anos. As dinâmicas são essencialmente individualistas, apresentando a necessidade de ser reconhecido em seu poder e pode, no lado mais tenso, desenvolver atitude de egoísmo e agressividade. Corpo físico vigoroso. Características resultantes dessa educação: independência, autocentramento e força da individualidade. Aqui falar incentiva esse ambiente pelo meio de competências, como realização, coragem, proatividade, empreendedorismo, mas com atitudes voltadas à lógica e objetividade, o que enfatiza aspectos mais masculinos, ânimos dentro do desenvolvimento. Existe sensação de contar consigo mesmo, sentimento de ser único, de ser diferente de alguma forma do padrão em seu meio, e um gostar de ser deixado quieto. Os aspectos de limitação estão associados à dificuldade de expressão, com processos mentais superativos e atitudes de manipulação e imposição. E eu, como li isso aqui, cai duro, mas é exatamente como foi o meu primeiro setênio. Apesar de a sua lembrança
é pequena, mas as marcas são muito fortes, né? Quer dizer, esse daqui também é um produto que sai direto, gerado pelo sistema, sem intervenção sua, tá certo? Com base, não tem intervenção nenhuma, com base no seu código numérico. Né? Tá certo. Aí bem, você volta e vai para o segundo e terceiro período formativo, que é aí que você realmente forma o seu ser racional, né? E conclui a formação do seu ser emocional. É um período formativo onde valores estéticos, conforto e aspectos tradicionais estarão presentes. Tem um pano de fundo voltado para a harmonia, equilíbrio, para a boa relação e a paz de espírito. As oportunidades, aprendizados para o desenvolvimento e responsabilidade com cuidado dos outros. E também a busca por segurança e aspectos materiais. Desta forma, o foco tende a voltar-se para as responsabilidades pessoais, familiares e com a sua comunidade, como a escola que está em seu entorno. Quer dizer, essa ideia de me colocar conectado com a comunidade foi sempre uma força. Quando essa empresa que acabou fazendo o IPO, nós criamos uma escola dentro da empresa, tá? Para que os pais pudessem ficar mais relaxados com relação ao trabalho. E não ter que preocupar em levar e buscar a criança. É um tipo de coisa que você vai montando em torno do negócio, né? Características... Eu queria, nesse momento, pedir a contribuição do Valdomiro e da Daniele. Eles passaram pelo processo, né? E ver as percepções deles, os testemunhos deles a respeito desses 3 aspectos. Né? Exatamente, dessa formação. Isso é fundamental. É bom, legal isso. Valdomiro, você nos brindaria com as suas percepções? Perfeito, Norton. Boa noite, Marcos. Boa noite, gente. Prazer em falar contigo, Valdomiro. Igualmente, Marcos. Norton, eu não sei se eu vou na essência, na profundidade com que você gostaria de ir, porque a minha estrutura é de um tipo conector. Uhum. Não gostaria de ter os detalhes, só você se identificou com o produto que foi gerado pelo sistema? Sim. Então, primeiro, ele fala tudo que o Marcos colocou no início, né? Essa é a minha caracterização, é dessa forma que eu sou. Obtido a partir dos dados que são fornecidos, data de nascimento, nome completo, o que mais, Marcos? Data, hora e local de nascimento, nome completo de batismo. Para começar, é isso. Exato. É surpreendente de observar o relatório com base nessas informações e o quanto as informações que são expressas retratam realmente a nossa essência, a nossa expressão e a nossa atuação. Não sei se você vai perguntar mais para frente, Norton, mas olhar os ciclos que vêm pela frente e ter como uma referência balizadora para uma atuação mais consciente e tomando mais cuidado aos riscos que o relatório expressa, é um recurso muito importante para potencializar o que cada ciclo oferece. Então, na questão da essência, na questão da personalidade, os 2 ciclos os 2 macrociclos aí de formação, você teve uma percepção de aderência alta. Sim. Você também teve aí uma percepção de valia para usar os ciclos que foram desenhados, foram mostrados, revelados, na verdade, daí para frente. E no teu caso teve mais uma situação interessante, é que você fez em conjunto com a Rose, né? Exatamente. E me parece que foi um dos primeiros casos que o casal esteve junto e a afirmação com a cabeça do Marcos, assim, primeiro requereu muita habilidade, muita sensibilidade, muito cuidado, e expressou o que é
essa nossa conjunção, essa união minha da Rose, a gente empreende juntos, a gente coloca os ovos na mesma cesta e segue junto, e felizmente não tem ovo quebrado. Que bom, que bom. Daniele, você gostaria de colocar alguma visão sobre esses aspectos? Coloco sim. Boa noite, todo mundo. Para mim, teve total aderência também. Eu fiz esse mapeamento faz uns 3 anos, e na época até o meu perfil é o planejador, né? E na época tinha outro nome, que era visionário. E eu lembro, eu fiz com uma amiga que estudou com a Márcia. E eu lembro que eu lia esse relatório que falava dos ciclos anteriores, falava né, esses traços da minha personalidade, e eu dava risada, porque eu falava assim, como é que pode, como é que eu posso estar aí, né, nessas palavras, assim. Realmente, assim, é muito aderente. E eu lembro, porque o mapeamento que eu tinha, ele, se eu não me engano, mês a mês, tinha lá quais eram as energias disponíveis para mim naquele momento, né? Tanto nessa questão de riscos e de aprendizado também, né? E eu lembro que eu colocava na minha mesa de trabalho para eu, quando tinha alguma situação mais desafiadora, eu ler para entender até qual seria o melhor caminho para eu seguir naquele momento, assim. Então, realmente bem interessante. Estou até com vontade de fazer de novo para o próximo ano, de 2022. Muito obrigado. Foi realmente interessante. Marcos, nós estamos às 19h26 e o assunto é ultra extenso, né? Uhum. E a gente ficaria horas aqui falando, porque realmente é apaixonante, né? A entrevista leva 3 horas, no mínimo. Pois é. Você consegue mostrar para a gente a revolução aí de um ano em curso, para o pessoal ter uma ideia da mandala, quais são as oportunidades, os riscos? Uhum. Vamos fazer isso. Então, como eu tinha dito, veja bem, olha só. A gente vive ciclos de vida. Eu estou no ano 21, no ano 3 de fogo. Vou até o ano 9. Se olhar para trás, em 18, eu estava saindo de um ano de ar, resgatando uma autonomia, para em 19 rever meu senso de direção. 20 foi um ano de novas concepções, 21 de autênticas possibilidades, o que está acontecendo aqui agora, tá certo? E 22 vai ser de renovação das estruturas, 23 de mobilizar-se com mais liberdade, e 24, que vai estar aqui embaixo, eu vou estar explorando o meu potencial pessoal. Quer dizer, é o ano 6. Eu ainda vou viver um ano 7. O número 7 é um ano de introspecção. Vou ver um ano 8 de grandes realizações. E um novo ano de transição, saindo para viver um ciclo de vida de água, que é a sequência. Eu saio do fogo para a água, da água para a terra, da terra para o ar. Vivemos 9 anos de cada ciclo desse. Bom, estamos falando do ano 21, tá certo? Que é esse ano de autênticas possibilidades. A mandala... Opa, não entrou. Deixa eu ver aqui agora. O que seria um ano de autênticas possibilidades? Um ciclo de oportunidade para estruturar e melhor organizar os objetivos centrais de vida. A materialidade em seus resultados é o que provoca essa revisão pessoal e profissional. Internamente, a pessoa tende a reconhecer sua força de concretização e o alto grau de especialização que conquistou, fruto do desenvolvimento do seu poder pessoal. No entanto, os cenários externos não favorecem o almejado retorno neste momento, já que as oportunidades de realização ainda não estão disponíveis em seu ponto de maturação. Gente, isso aqui é uma loucura.
vou falar um pouquinho rapidamente do business que eu estou envolvido. Então, eu estou numa operação que, teoricamente, está muito bem estabelecida, está faturando, tendo lucro, tal, etc., mas sem perspectiva de grande crescimento. E eu já estou querendo parar de trabalhar do jeito que eu trabalho, então. Aí começou a me surgir na cabeça ideias de partir para fazer algo parecido que estão fazendo essas fintechs. Sabe que são fintechs, né? Nubank, C5, esses bancos digitais, são coisas muito novas, que não tem agência, é outro conceito. Então, o que eu pensei? Criar uma InsurTech, quer dizer, uma Insurance Technology. Então, criar uma coisa nova na área de seguro, para levar o seguro, a microprevidência para todo indivíduo, para poder criar novas oportunidades de atingir o mercado. E não mais através de hoje, como eu faço. Hoje eu opero em grandes operadores de seguro de vida e previdência, mas meu serviço é de tecnologia da informação. Vou entrar direto no mercado, fazer o que fazem a seguradora, mas com uma outra agilidade, com uma outra visão, criando um novo modelo de coisa. Veja que tudo está escrito aqui é para fazer isso. E eu já estou embalado nesse processo. Por quê? Porque eu estou querendo explodir com esse negócio. Então já valeu alguns milhões de dólares, aí vou passear com a minha mulher no mundo. Então aí muda um pouco o meu conceito, porque eu já vou estar com 77 anos, não tem muito tempo de vida a mais, então tem que aproveitar ao máximo agora, eu vou passear um pouquinho, curtir mais a vida, porque eu trabalho muito. Então isso aqui só para dar um resumo em torno do que o que o ano prevê e quais são as coisas. Vamos olhar, por exemplo, o que está acontecendo agora, no mês de agosto. Diante dessas possibilidades, mês de agosto, a forma de ação que o universo está me propondo, e vai de agosto, foi de junho até setembro, é exercitar a minha liderança, assumir a independência e a postura de liderança sem temer os riscos, preparar as ações com cautela e bom planejamento, manter a confiança nas minhas próprias habilidades. É exatamente o que eu estou fazendo. Estou buscando os parceiros, tentando montar as operações para poder consolidar esse tipo de jogo para frente. Aí, o que é o risco? Falta de foco e vínculos limitadores. Vai chegar para a minha carência, né? Então, falta de foco é um troço que pode tirar bobeira. Então, eu estou, por exemplo, construindo uma expansão negócio de pandemia, todo mundo trabalha em casa. Então, aí minha casa estava meio parada aqui, disse, vamos fazer uma área gourmet. Puta, dando um trabalho do cão fazer essa área gourmet. Administrando preteiros, mais para cá, para lá. Isso tira meu foco. E me leva para pensar em coisas que não devia estar cuidando. Mas estou fazendo. Tentativa de agradar o outro, detrimento de atenção às próprias necessidades. Isso é natural. Hoje, por exemplo, eu não estou muito mais ligado em nada para mim, então eu agrado muito minha mulher, agrado meu enteado, agrado meus netinhos, então isso dá expressividade e inquietação. Então, para vencer esse risco agora, no mês de agosto, nova consciência, a proposta de equilíbrio do risco é nova consciência e otimismo. Foco na evolução intelectual. Alegria e otimismo são impulsos que valorizam o crescimento ocorrido anteriormente e geram continuidade do que foi iniciado e combate aquela situação de jogar para baixo, que está no meu risco. E qual é o potencial, se eu não fizer isso, que eu vou perder no mês de agosto? Período para mudanças e renovações pessoais, com aprendizados que favorecem a obtenção do equilíbrio, alinhar-se ao poder compartilhado para gerar processos harmonizadores que despertam habilidades e potencialidades mais profundas. Então, isso é a jogada para agosto. Setembro, cuja proposta ainda é exercitar a liderança, o risco mudou. Vão surgir dúvidas, vulnerabilidades, dúvidas e instabilidade emocional, valorização da opinião alheia, falta de autoconfiança e medo desconhecido, excesso de sensibilidade ao meio externo. Tudo isso são coisas que podem pegar desprevenido e me joga fora do objetivo.
que, nesse período, para eu contornar esse risco, eu tenho que ter ações bem estruturadas, planejamento e controle para chegar no resultado. Propiciar relaxamento ao corpo e tranquilidade à mente. Eu tenho um conjunto de 23 exercícios e faço yoga aérea aqui na minha casa, né? Então, se eu continuar fazendo esse tipo de coisa, eu vou relaxar o corpo e tirar daquele foco que estava me levando para o risco. Planejar e controlar os projetos. E se eu fizer tudo direitinho, oportunidades surgem de forma intensa, num ritmo maior do que o fluxo pessoal consegue absorver. Identificar o que vale a pena, aprofundar o que demanda limite do que se deve abrir a mão. Pessoas e situações podem energizar perspectivas que impulsionam a enorme vontade de mudança. Bons parceiros. Então, isso, eu tenho que estar preparado para militar nesse campo. Pegaram a ideia? Então, tudo isso, Marcos, você explica para a pessoa, apresenta para a pessoa ao longo daquela reunião de 2h30, 3 horas, no final do processo. Isso. E aí apresenta um relatório. Tá? Isso. Eu vou mostrar um modelo de relatório. Vou pegar aqui um modelo de relatório, backup, atendimento. Está aparecendo o relatório? Para mim, não. Vocês está compartilhado, não? Tem aqui uma mancha preta. Alguém mais está vendo? Eu acho que você tem que sair do compartilhamento do teu mapa lá e aí compartilhar o relatório, então. Tem que cancelar esse compartilhamento, né? Eu acho que tem que cancelar esse compartilhamento e aí fazer um novo compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Ele que parou o relatório. Oh, my God. Ah, está aqui ele. E agora ele entrou? Não. Então deixa eu voltar de novo para o programa. Enquanto você procura, faça isso. Esse relatório, ele tem mais ou menos 18, 20 páginas, né? Isso. E ele apresenta um resumo de tudo isso que foi aqui endereçado, né? Então, o ser espiritual, a personalidade, coisa e tal, os ciclos, né? E apresenta algumas partes, né? Que são como você poder recortar e colocar, leva na sua carteira, na sua agenda, né? Bota na mesa, como bem disse a Daniele, né? Para você navegar naquele período. Né? Então, estou entrando aqui em setembro. Muito bem, o que o mapa me alerta, né, das potencialidades que o universo traz, dos riscos, né, e das estratégias de contornar os riscos para poder aproveitar essa potencialidade, né? Então, é algo que é um instrumento, efetivamente, que pode ser utilizado de maneira efetiva. Acho que o Valdomiro utilizou também bastante isso, não é, Valdomiro? Sim, Norton. Essa referência mensal, primeiro, provoca uma reflexão e um planejamento, e segundo, se você deixa cair no esquecimento e vem uma situação turbulenta, você fala, opa, pera lá, deixa eu voltar aqui para o relatório. Ah, tá aqui, ó. Ó o que está acontecendo. Então, importante nessas duas perspectivas. Muito bem. Eu não estou conseguindo compartilhar, Norton.
o relatório. Marcos, chama o rapaz do TI. No escritório acontece muito isso. É isso mesmo. Eu andei fuçando aqui para tentar ver onde é que podia estar esse esquema de que eu estou muito acostumado com o Zoom. Eu nunca tinha usado o Skype, cara. É bom o Skype também. Ele é bom sim. Mas não tinha usado ele. Bom, é um relatório sucinto, né? Não é quilométrico, mas que ele mostra em resumo, né? Ele dá uma explicação de como é que foi construído, como é que você usa esse relatório, tá certo? E como disse o Norton, tem tudo que eu fosse falar na reunião está escrito lá de forma clara, e depois no finalzinho tem um que você quer recortar, que você pega lá o que é mais, como é que é a sua essência, a sua personalidade, os pontos fortes, pontos fracos, os cuidados com o risco, e depois um outro para você cortar as oportunidades que o universo vai estar te oferecendo naquele período em que você foi analisado, e também os riscos que você corre de não cumprir a oportunidade que está sendo apresentada. Em resumo, é isso. Muito bem. Ok, eu vou abrir para perguntas agora. Depois das perguntas, algum comentário que a Daniela e o Daniel e o Valdomiro queiram adicionar, né, baseado nas experiências deles. A Patrícia, eu sinto que ela tem perguntas, viu? A Mayumi também. O resultado final, então, o que a gente recebe é o relatório, né? Não é o acesso ao site para ter aquela descrição bem detalhada que você mostrou. Isso. É só o relatório mesmo. Mas o relatório tem uma descrição bastante detalhada. Não é naquele nível da apresentação, mas ele resume de maneira bastante objetiva a coisa para você. É muito válido o que está no relatório. E você tem sempre a possibilidade de retornar ao seu interventor e conversar com ele. Isso aqui eu não entendi bem. Também tem exercícios para você entender melhor o relatório. Entendeu? Você aplica os exercícios, você faz isso, não deu certo, liga para o interventor, bate um papo com ele e ele esclarece. Tá bom. Foratini fez esse processo, né? Na ocasião. Eu acho que você não chegou a fazer, né, Natália? Não, só ele fez. Ele me comentou desse relatório mesmo. Mas é confidencial, ele não mostrou, tá certo? Ele não mostrou. Tá morto. Eu acho melhor ele não vir para casa hoje. Hoje ele deve dormir no trabalho. A Cíntia levantou a mão. Oi, Cíntia, pode falar. Apareceu a mão da Cíntia e foi embora, sei lá. Fui não, peraí. Oi, cadê você? Peraí, que eu tô perdida, que eu tô no celular, peraí. Deixa eu me colocar. Mas eu tô ouvindo vocês aqui, é que eu tô perdidinha um pouquinho, peraí. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então... Eu tô perdida, igual eu tô no celular, nisso também. O que eu gostaria de saber? Para mim é novo isso. Ele é parecido com um mapa, é parecido como um mapa astrológico. Não tem nada a ver. Porém, nada a ver, nenhuma relação. Não é pelo lado do mapa astral. Não tem uma conexão com o mapa astral. Ele usa outros princípios. Outros princípios, a cabala, a origem do negócio vem da numerologia egípcia com a cabala. Entendi. E mais algumas técnicas que a Márcia foi mesclando, né? Amalgamando. A gente dá um outro mapa, não desmerece nada do mapa. Mas são coisas diferentes, caminhos diferentes. Um caminho de percepção, entendeu? Porque é muito assertivo, muito direto, quer dizer, vai direto na sua essência, quer dizer, mostra claramente como você chegou na Terra, tá? E aquilo que para aqueles hoje que acreditam nessa visão, esse grupo que cerca
o Norton seguramente deve perceber a coisa como eu estou falando, você sabe que você teve várias vidas antes e vai continuar tendo vidas no futuro. Então, esse processo é que você tem que saber, e que você, essa essência, será sempre a sua essência. O que vai mudar é o seu momento aqui, com a forma de você foi gestada e toda a sua estrutura, o local que você nasceu, o nome, família, etc. Deixa eu contextualizar um pouquinho, Marcos. A Cíntia, ela se juntou ao grupo alguns anos atrás e ela vinha de um sistema que não era muito permeável a outros conhecimentos, né? Era mais tradicional, etc. Então, a Cíntia, a cada movimento, né, Cíntia, toma um susto e... Ah, meu Deus do céu! Aprende uma coisa, vê aqui, faz aquilo outro. E é assim, no final das contas, o caminho de autoconhecimento tem várias... Para subir a montanha tem várias vertentes, né? Mas e é longo demais. Quando eu me vejo tão assim, Cíntia, tão no comecinho desse caminho, porque nesse processo de você começar, depois que eu casei pela segunda vez, minha mulher me iniciou num campo espiritual que eu não tinha nem ideia. Eu conheci essa minha segunda esposa num evento de alma quântica, um curso que fui fazer de alma quântica na Brahma Kumaris. Não sei se você conhece a Brahma Kumaris. E eu fui para lá sem ter a menor noção do que eu ia fazer lá. Foi uma outra amiga que me convidou, ela não pôde ir porque a mãe morreu, e eu apareci lá. Ele achava que era um encontro de cerveja, Brahma. Brahma Kumaris. Você chega lá, o negócio, todo mundo de branco, as mulheres nem mais pintavam o cabelo. Tal. E aí foi uma cena de 53 pessoas, um curso maravilhoso sobre alma quântica, que eu aprendi o que era física quântica, eu não conseguia entender. E o mais interessante, o Ken O'Donnell, que era um americano que estava dando o curso, colocou 53 pessoas que estavam participando, passeando num jardim lindo, um lugar muito bonito, todo mundo de olho vendado, e ele falando, e você está indo em campo de meditação, tal, etc. Ele manda a pessoa parar, eu parei, baixa a vista, tira a venda, olha e cumprimenta quem está na sua frente. Era a mulher que eu casei. Eu dei um riso para ela, ela abriu um sorriso, nunca mais se separou. Você acredita nisso, menino? Foi mágico esse encontro. E essa pessoa mudou muito minha vida, porque ela abriu um campo para espiritualização que eu não conhecia. Eu era um engenheiro pragmático, executivo, tal, empresário, não tinha essa conexão com a espiritualidade. Aí eu fui fazer curso dos chakras, fiz pós-graduação em pedagogia da cooperação. Aí fui caminhando. Quando eu encontrava com alguns amigos meus da área de telecom, que era da BIM e tal, etc. Falei assim, Bandeira, o que você está fazendo? Eu estou no curso assim. Você está fumando maconha, alguma coisa assim? Mas você pirou? O que houve contigo? Mas não houve nada disso. Foi um encontro com o meu ser espiritual. Aí comecei a me desenvolver. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que ter essa oportunidade e começar a refletir sobre isso. E é curioso, porque Rudolf Steiner, né, criou a antroposofia. Exato. É uma escola iniciática e com conhecimentos maravilhosos, né? E transitou pela teosofia, tudo mais, criou sua própria escola. E um dos trabalhos que ele deixou foi o mapeamento biográfico, né? Maravilhoso. Você fez o curso do biográfico? Não, o Valdomiro fez. Eu fiz dar uma cheirada aqui. Aqui em São Paulo. Que coisa maravilhosa, cara. Isso alguns anos atrás. E, em resumo, diz, né, que a nossa tônica de desenvolvimento, né, ela muda de status a cada setênio, a cada 7 anos. Né? Sem dúvida. 0 ao 7, você tem determinadas características, desafios, 7 aos 14, que era quando antigamente
se chegava à adolescência, né? E dos 14 aos 21, né? Quando você tinha um crescimento físico e aí o download do seu programa espiritual aos 21 se completava, antigamente era a maioridade, e assim vai de 7 em 7 anos, e curiosamente, né, depois, lá, mais para frente, o ser humano, o homem, ele entra numa fase de dar mais atenção ao espírito, à espiritualidade, à filosofia, aos valores, né? E que casa muito com a narrativa, né, contada aqui pelo Marcos da sua carreira, né? De um grande técnico tal que de repente chega numa fase de vida e tem esse despertar, né, para o caminho da espiritualidade, das questões mais filosóficas de vida, né, de outros conhecimentos, né? Muito bem, gente. Nós estamos aqui. Vamos lá, Mayumi. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Bom, primeiramente eu me identifiquei também com essa última colocação da Cíntia. Eu estou também nessa trilha recente de descoberta desses tantos conceitos que para mim praticamente eram desconhecidos. Então esse assunto de hoje, Marcos, é totalmente novo, nunca tinha ouvido falar e achei muito curiosa. E tem duas perguntas, Marcos. Uma é meramente curiosidade. Esse dia que você conheceu a sua segunda esposa, né, que é mágico mesmo, né? Realmente mágico, que mudou praticamente sua vida, vamos dizer. Quantos anos você tinha? Foi há 15 anos atrás. Ah, ok. Eu tinha 62 anos. Tá. 61 anos. Ok. Legal. E segundo, a pergunta, aqueles dados numéricos que são pedidos para fazer a composição desse relatório, e quando a gente não tem uma informação muito correta, por exemplo, a hora do nascimento, né? Tá lá no certidão de nascimento. Ela é importante, mas não definitiva. Ah, tá. Mas ela te dá um grau maior de informação sobre você. Que é diferente do ascendente, né? Porque tudo é uma equação matemática. Tá? Foi desenvolvida pela Márcia. Então, ela melhora a equação, mas não é por si só necessário. Se não tiver, dá para fazer sem. Usa-se hora 00. Entendi. Até tem hora aproximada, mas não é aquele horário que está na certidão. Ajuda muito. Certo. Entendi. Porque uma alternativa seria tentar achar por outro modelo. Eu acho que foi a Maria Cristina, né? Que a gente falou do... Gente, me deu um branco agora para descobrir. Astral, né? Às vezes. Eu estou perdidaça, Norton. Estou perdidaça, não estou entendendo nada. Como assim? Não, eu tô Como assim, Cíntia? Mas... Mas então, Marcos, eu entendi que não compromete o nível de informações e tal, se eu tiver uma hora aproximada. Não. Melhora, cada vez melhora mais. Quanto mais próximo da hora certa, melhor. Tá. É melhor eu saber mais ou menos o horário que eu nasci do que colocar o 00. Isso, é melhor. Tá, só não tem o número exato, mas não invalida. Geralmente isso está na sua certidão de nascimento. Mas aquele que está na certidão de nascimento, a minha mãe, quando estava viva, falou para mim: não, aquilo que está lá, que está na certidão, não é verdade. Aquilo lá foi teu pai que colocou mais ou menos a hora que achava que eu tinha nascido. Mas minha mãe falou que não era aquele horário. Entendeu, Marcos? Adota essa hora como hora certa do seu pai. É melhor você usar essa hora. Você acha? Então tá bom. Tá certo. Ok. Diga lá, Cíntia. O nome do registro de nascimento. Seria um cálculo quântico, alguma coisa assim, voltada para essa visão? Eu vou dizer a você, eu não tive até hoje acesso a essa equação. Isso é coisa da Márcia Leão, ainda é um segredo dela. Mas está no programa. Está contido dentro do software. A forma de calcular. Um grilo na minha cabeça enorme aqui. Qual é o seu grilo? Conta pra gente.
Eu não entendi até agora o significado disso mesmo. Comecei a entender, aí quando ele falou que não tem nada a ver com o que eu estava pensando, eu desentendi tudo de novo. Não tem nada. Você perguntou se tinha a ver com mapa astrológico. Não é um mapa astrológico. Não está baseado em signos. Não está mais para aquele mapa que eu te fiz, Cíntia, de numerologia. Tá. Lembra? Você não precisou me dar hora nem nada, né? Sim. Aquele mapa tinha um nível de aderência com a tua percepção, com a tua vida, com aquilo? Sim. Tinha, né? Tinha. A Mayumi também. Queria até fazer mais um, né? Olha aí. Então. Eu estava querendo atualizar. Entendeu, Norton? Eu até peguei o material, porque... Eu fui até pegar o material para comparar. Será que tem a ver? Eu até pensei a mesma coisa da Cíntia. Mas daí o Marco já até falou, não tem a ver, que é mais um mix de numerologia egípcia, falou cabala, então eu já vi que os fundamentos são diferentes. É isso aí. Esse mapa, ele gira em torno de a cada 7 anos, é isso que eu entendi? Não. Não, 9 anos. 9. A vida... Um ciclo de 9 anos. A cada 9 anos, você vive um dos quadrantes. O quadrante de água, o quadrante de fogo, o quadrante de... A sequência é fogo, água, terra, ar. É passando como uma mandala, isso? Isso, exatamente. É uma mandala. Dentro da numerologia, Cíntia, o 9 é um fechamento de ciclo. Tem o significado de cada número. O 9 é o fechamento de ciclo e é onde você sobe uma oitava. Você se coloca num estado, você passa para um estado de consciência superior. Você sobe uma oitava, tá? E aí você começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é um ciclo progressivo, né, de subida de consciência. Norton, desculpa a minha ignorância. Quando você fala de 9 em 9, é assim, tem o 0 a 1, já é o primeiro ano? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá. Tá. O 0 não conta. 0 não conta. 0 não conta. Não conta. Tá bom. Tá bom? E aí esse mapa, ele vai falando, eu faço ele de 9 em 9? Não. Tem um período, que nem eu estou com 41 agora. Sim. Gera tudo. Vamos saber depois, quando você fizer o seu mapeamento, nós vamos saber em que quadrante você está da vida. Tá. Você pode, eu não sei dizer, só entrando no mapa. Aí você vai saber que eu estou vivendo, por acaso, eu sou de fogo, estou vivendo um período de fogo, mas eu mostrei que eu estava vindo de um período de ar, tá certo? E vou para um período de água, tá? Então é isso que acontece. Você faz a roda rodar, você gira a roda. O computador roda, te dá a posição que você está. Nessa posição, tem aquela mandala do ano. Mês por mês, quais são as oportunidades, quais são os perrengues, os riscos e as estratégias sugeridas para você contornar isso. Entendi. E o potencial do mês. O que você vai perder se não alcançar aquilo? Aí ele dá instruções, é isso? Dá. Você tem ali uma proposta de forma de ação. Legal. E aí eu faço pessoal, faço para a empresa também? Ou é só pessoal? É pessoal. Quando você fala de empresa, a gente pode ver as pessoas da empresa, tá certo? Você pode fazer individualmente as pessoas e ver as inter-relações. Às vezes você tem situações onde uma pessoa de água está sendo pressionada a fazer um papel de um homem de fogo ou uma mulher de fogo. Então, não. Aí sim, você consegue colocar a estrutura na ordem correta, entendeu? Aquela parte do da sexta versão, Marcos, você chegou a me mostrar um beta que tinha os badges das equipes. Já está no ar ou... Dos números, do valor... As equipes, você dava as medalhas, né,
O que... Daí a inter-relação, né? Isso, exatamente. Aí você sabia, quando você bota... Você vai formando os times dentro da empresa e vai vendo qual o potencial daquele pessoal trabalhando junto, qual o resultado que dá. Isso tem funcionando. Já entrou no ar, já? Está no ar. Não está do jeito que eu queria ainda, porque não sai um relatório do mesmo nível que sai o relatório do mapeamento individual. Mas estão trabalhando para chegar lá. Aquilo é sensacional. Sensacional. Porque você tem equipe, você sabe qual é. Aquela equipe trabalhando junto, qual o potencial que tem de realizar negócio, de correr risco, de se comunicar. Aí você tem um monte de informação junto. Aí você tira uma pessoa... Aí você tira um e muda todo o contexto. O negócio todo é fantástico. Aquilo é maravilhoso. Porque é o conjunto das energias, né? O Valdomiro está aí, não? O Valdomiro teve que sair. Ele tinha um compromisso, saiu. Aí. Bom, o Valdomiro tem uma história interessante, né? O Valdomiro, ele é sócio da esposa dele, e no jogo dos dois, cada um estava fazendo um jogo, mas não estava jogando como devia ser, ou seja, ela é uma mulher do fogo, então ela tinha que estar na frente, concretizando, realizando, e ele é um homem da conexão, da água, aquele que conecta as pessoas. Então, na hora que reconheceram isso, o negócio deslanchou. Bom, eu vou pedir aqui um depoimento final para o Leonardo Lemos. O Leonardo também está nessa carreira, assim como a Mayumi, que nem a Cíntia, né? E o Norton não para de apresentar coisa esquisita para eles, né? Então... Essa aí, de hoje Leonardo. Pegou pesado. Leonardo, você está aí, Leonardo? Até foi embora, está com grilo igual o meu. Acho que o Leonardo desmaiou. Fica pendente o depoimento dele, gente. Não, eu estou aqui sim. Ah, tá aí? Então tá bom. Porque eu estou no celular e fica complicado os comandos aqui. Tá bom. Mas posso falar sim. Então, dê suas impressões. Eu achei muito interessante o assunto. Eu perdi o início e vou ter que assistir a gravação, mas são realmente conceitos muito novos para mim, que a cada reunião dos Iluminautas eu aprendo bastante, né? Porque é um mundo diferente do que eu me formei. Então, nos últimos 2 anos, eu tenho aprendido muito com o Norton. É muito interessante. Bom, nossa missão é ampliar a consciência e divulgar conhecimentos, né? E é isso que a gente tem buscado trabalhar aqui a cada encontro nosso, né? Além dos encontros mensais de constelação, que aí você já conhece as pagelanças lá, né? Como é que rodam. Muito bem, gente. Chegamos aqui ao final, estamos às 22 minutos já. Eu quero agradecer imensamente o Marcos pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir compartilhar esse mundo todo novo, né? Que deixa aí Cíntia, Leonardo, Mayumi, até eu mesmo de queixo caído, né? E agradecer muito, viu, Marcos? Estou à sua disposição, meu amigo. É sempre um prazer ter você como parceiro. Já fizemos coisas juntos, eu acho que é importante. Morou aqui na nossa fazenda. Aqui é um lugar muito especial, aliás, um lugar com uma energia contagiante, maravilhosa. E quando precisar de mim, estamos juntos. Obrigado. Só me deu um pouquinho mais de tempo, né? Porque ele me avisou que eu ia fazer isso na sexta-feira. Ele me deu o primeiro convite, não, vai ser para 30 de setembro, tal, etc. Ah, então tá bom, então tem tempo. Aí depois me não, tem que ser segunda-feira. Aí foi forte o negócio. Por isso que eu pedi a ele um tempo de apresentar isso tudo para a Márcia, porque eu não tive nem tempo de conversar com ela. Ela é muito ciosa, cuidadora da divulgação do processo. Eu vou fazer rodar esse nosso programa para ela.
aproveitar para te pedir desculpa aí pela intempestividade dos movimentos, né? Mas tinha uma outra palestra que estava para ser ministrada hoje e, como diria Jânio Quadro, né? Razões ocultas aconteceram e acabou não sendo viável, né? Mas super obrigado duplamente, né? Pela corrida, pelo esforço, e a gente conseguir apresentar para todo mundo esse tema tão bacana. Botou uma pulga atrás da orelha agora para estudar mais. Pois é, você está estudando pouco. Vou parar de entrar nessas aulas. Não, que é isso, venha mais. Gente, é isso aí. Super bom ver você. Qualquer coisa, ele tem meu celular, posso prestar informações, esclarecimentos, tirar dúvidas. Fique à vontade. Forte abraço para todos. Obrigado, nós, pela oportunidade. Prazer em conhecê-los. Gratidão imensa por estarmos juntos aqui. Grande abraço, pessoal. A gente vai se Muito falando. obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Fiz meu dever de casa, Norton. Muito bom. Pois aí eu falo contigo.